Fala, eu sou o Rafa da Start Grana. Nesse vídeo vou falar sobre 7 verdades sobre cripto que você não sabia. Talvez você saiba de alguma delas, mas se você não entende, não conhece sobre cripto e quer conhecer, esse vídeo vai servir para isso. Eu vou falar algumas verdades. Eu vou começar falando uma verdade que não está no roteiro. Primeiro, para explicar, a cripto são empresas. Ponto. Sempre que você ouvir falar em cripto, imagine que a cripto é uma empresa. Ela é uma empresa digital, mas é uma empresa, ela é um negócio. E se você imaginar o mercado de ações, você vai ver que a cripto ela segue a mesma lógica. O que é importante separar das criptos, e aí eu vou fazer um adendo, por mais que haja benefícios na cripto, nós ainda temos muitas dúvidas e muitos questionamentos, independente do projeto que você tenha, que você goste, que você acompanhe, ou que você venha a conhecer, a estudar, lembre-se que as criptos ainda são extremamente incógnitas. Eu acredito num futuro que nós vamos depender 100% das criptos junto com a inteligência artificial. Elas vieram para ficar, as criptos, elas não vão deixar de existir, elas vão existir cada vez mais. Os governos, os estados, eles vão se apossar das criptos. As criptos vão servir como meios de transição, meios de transmissão. Tudo vai virar cripto. O porém é quais empresas, né, quais criptos vão sobreviver ao longo do tempo. Muita gente acha que o Bitcoin é soberano e somente ele existe. Eu discordo absolutamente isso. Eu acho que a pessoa que fala isso é uma pessoa extremamente tapada com o que está acontecendo com o mundo. As pessoas mais chatas que existem dentro do mercado cripto são as que ficam falando que só o Bitcoin vai dar certo e o resto tudo é shitcoin, é lixo. É um conceito completamente errado. É a mesma coisa que você lá na década de 70 falar que a única empresa que iria existir no mundo seria a Microsoft e todas as outras empresas são um lixo e nenhuma outra empresa presta. E 40 anos depois que existem milhares de empresas, você continua falando que a única empresa que existe que presta é o Bitcoin. Então, muita atenção nesse mercado. Há muita gente ruim, há muita gente maldosa, muito golpe, há muita gente querendo influenciar você para ter visões erradas. Quando a gente fala de mercado cripto, abra a sua mente, expanda o seu, a sua possibilidade de conhecimento, expanda seu coração, ouça com o coração aberto. O que a gente ouve, ninguém sabe se realmente vai perdurar no tempo ou não. Então vamos começar 7 verdades sobre cripto que você não sabia. Cripto não é loteria, cripto é tecnologia. Como eu já disse, as criptos, elas são empresas, Bitcoin, Ethereum e outras criptos, elas são um projeto de infraestrutura, elas têm um produto por trás. As criptos, elas têm que ter algum produto, elas têm que ter alguma função. Algumas são apenas um token, uma piada, um meme. Você não deve buscar esse tipo de cripto, a não ser que faça parte da sua estratégia, você queira ter um rendimento rápido aí, ok, mas não compre achando que aquilo vai ser algo transformador e que você vai ficar milionário, vai enriquecer com isso. Se você trata como aposta, você vai colher perdas. Não aposte em cripto, invista em cripto. A gente ainda vive em um mercado extremamente especulativo. Ok, é legal você especular, mas eu acredito que conforme os ciclos vão passando, e a cripto os ciclos são de 4 em 4 anos, porque segue o ciclo do Bitcoin, eu acredito que cada vez mais nós vamos ter um mercado mais sólido. E quando a gente passa a ter um mercado altamente especulativo para um mercado mais sólido, você pode começar a investir, você pode começar a olhar criptos com um pouco mais de longo prazo. Mesmo que tenha essa volatilidade, você consegue fazer isso. Não é sobre ficar rico rápido, é sobre entender o jogo. Você precisa entender. Quem compra o Bitcoin hoje achando que vai ficar milionário ainda não entendeu o que é market cap, o que é crescimento, não entendeu nada. Volatilidade extrema é normal. As criptos, elas são altamente voláteis. Num período de mercado de alta, você vai ter criptos que vão subir 200% em um dia. E isso, para quem não está acostumado, pode causar espanto ou medo
ou euforia. São todos aqueles comportamentos que dentro da Start Grana a gente trabalha com eles. Por isso que nós temos que ter travas desde o início para evitar esses sentimentos. Eu já tive cripto que eu comprei, que eu carrego elas com queda de 98%. E eu acredito que elas têm um futuro. A diferença é que eu tenho uma estratégia que quando essas criptos elas têm essa grande baixa no mercado, eu continuo comprando elas, porque eu sei que em algum momento elas vão recuperar, até porque se eu comprei lá em cima e eu acreditava no projeto, faz muito mais sentido eu comprar lá embaixo. Então, quedas de 80% e altas de 500% fazem parte de todo o ciclo, é natural, isso vai acontecer. Quem não entende isso, entra tarde e sai no pânico. Eu postei numa rede social um dia que estava tudo em alta. Eu falei, essa piazada aí, quando tiver a primeira queda de 30%, vai ficar bastante assustada. Eu fui extremamente criticado e passou um mês, 2 meses depois, aconteceu isso. Teve criptos que caíram muito mais que isso. Acho que o próprio Bitcoin chegou a cair 30% do topo que teve. Então tenha muita consciência dentro desse mercado. Ele é volátil e ele tende a continuar volátil por muito tempo. A volatilidade ela é um risco para amadores e uma oportunidade para quem tem método. O que isso quer dizer? Dentro da Start Grana a gente tem uma metodologia chamada Balança Pocayoke, que ela é 50-50, bem rapidinho aqui, porque também não é o foco desse vídeo aqui. Se você quiser conhecer sobre a Start Grana, clica no link que está da descrição. Essa balança 50-50, nós deixamos 50% em renda fixa. Ah, Rafa, meu Deus, você está num vídeo de cripto falando sobre renda fixa. Sim, pequeno gafanhoto. Pensa o seguinte, pensa. O mercado cripto caiu 80%. Vou até cruzar os braços aqui. Aí me explica, o inteligentão. O mercado cripto caiu 80%. E o que você vai fazer? E aí, o que você vai fazer? Responde. Você não tem caixa. Ah, eu tinha caixa, mas eu gastei. Por isso que você tem que ter 50% em caixa. Ah, mas eu vou comprar esse 50%? Não. Mas eu vou fazer o que com o caixa? Você vai aproveitar as quedas de uma forma estratégica. Você vai comprando aos poucos, porque sempre pode cair mais. Em algum momento vai ficar desequilibrado, mas imagina bem rapidinho aqui, se você tem 50%, tuas criptos vieram aqui para baixo, ó, pum, caiu. Se você gastar 100% do teu caixa, você vai tirar o dinheiro daqui e vai trazer o dinheiro para cá. Aí você vai ficar com muito mais dinheiro em cripto. Você vai fazer o contrário, você vai gastar uma parte do seu caixa e a sua cripto vai subir, porque você está comprando cripto. E aí você voltou a equilibrar 50-50. Por isso que é uma balança. Em alguns momentos você desequilibra ela. Isso eu explico em detalhes dentro da Start Grana. Mas você sempre vai ter dinheiro em caixa para fazer compras. E isso te força, quando estiver em alta, você realizar lucro também. Mas isso faz parte de uma outra estratégia. Então entenda que a volatilidade ela é um risco para amadores e uma oportunidade para quem tem método. Você consegue diminuir esse risco colocando travas dentro da sua carteira. A cripto não é tudo, ela é parte de uma estratégia. Se você está dentro do meu canal, se você conhece a Start Grana, está querendo assinar a Start Grana, e eu sei que é bastante difícil porque às vezes eu converso com alguns parentes e falo, pô, Rafa, legal, eu vi o canal, tô vendo teus vídeos, e aí já começa a falar de cripto. Eu não falo só sobre cripto, eu vejo os investimentos de uma forma global. Cripto, renda fixa, ações, ETF, fundo imobiliário, ações americanas, tudo que nos dá a possibilidade de ganhar dinheiro, nós temos que traçar como estratégia. Eu sou absolutamente contra, principalmente o cara que é influencer, tem até um certo reconhecimento no mercado, tem voz, e as pessoas vão acabar seguindo o que ele está falando. Essa ideia de que venda tudo e compre cripto. E aí o mercado cripto cai 90%, o cara vende porque ficou desesperado e perdeu todo o patrimônio que ele tinha. Não é dessa forma que a gente investe. Nós temos que ter uma estratégia sobre cripto. Dentro do método SG, a cripto entra uma parte da nossa estratégia. Provavelmente todas as carteiras, independente se você contratou a Start Grana ou assinou a Start Grana, né, seja eu
para a gente montar a sua carteira como consultoria, ou você vai aprender a fazer e vai montar a sua carteira, você vai ver que por mais conservador que você seja, pensando na sua aposentadoria, você vai colocar cripto dentro da sua carteira, porque é importante, nós não podemos tapar o futuro. Pode ser que o futuro seja 100% cripto. E aí a gente tira um pouco do que a gente já tinha lá e a gente começa a vir um pouco mais para cripto. Mas nesse momento é muito risco. Então você tem que ter uma estratégia. Você não vai chegar e pôr 100% do seu valor, 50%. Você vai pôr uma parte do seu patrimônio, uma parte da sua carteira visando uma impulsão de patrimônio, visando um grande retorno, mas esse grande retorno você vai descascar e vai voltar. Você pode usar essa mesma estratégia dentro da cripto, comprar Bitcoin, Ethereum e criptos menores para essa cripto impulsionar o teu Bitcoin, caso sua estratégia seja viver de cripto, mas tem que ter uma tática, tem que ter uma estratégia. Sem isso, você vai ficar a Deus dará comprando e vendendo, e você já sabe, se você conhece os vídeos do canal, se é a primeira vez você nunca ouviu falar isso, mas se você conhece os vídeos do canal, você sabe que eu sempre falo: quem não tem estratégia, que fica fazendo e perdendo dinheiro no mercado, está dando dinheiro para quem? Para quem? Aqui, ó. Aqui. Aqui. Para quem clica no QR Code. É assim que funciona o mercado. Não adianta falar: ah, Rafa, você está falando. É assim. Quem estuda, quem tem técnica, quem tem conhecimento, quem estrutura, quem faz uma estratégia, quem faz uma balança, quem faz travas dentro da sua carteira, vai ter um retorno melhor do que o cara que está de porra louca lá no mercado, fazendo giro louco. Ah, mas o cara ganhou 20% porque tem o encanador veio aqui em casa, ele falou que faz day trade e ele ganhou 20% por dia. Eu já ouvi gente falando isso, que faz 20% por dia. Aí você pergunta pro cara o que que é porcentagem, o cara não sabe nem o número da cueca que usa, vai querer competir dentro do mercado financeiro. E aí, quando você compete, o cripto, eu falo a cripto, eu falo isso de ações, mas a cripto é pior ainda, porque o cara que está fazendo day trade dentro do mercado cripto, ele está concorrendo com o cara que tem US$ 1 bilhão fazendo day trade. Você acha que você vai conseguir ganhar do cara? Ah, eu vou seguir o cara. O cara ficou 6 meses fazendo a estratégia dele, socando o mercado para baixo. Aí você viu no dia que aconteceu o negócio, você já tomou, não vai conseguir. Sem custódia própria, sem liberdade real. Se você não tem a sua chave, o dinheiro não é seu. A grande diferença da cripto é que você é o responsável pela custódia. Não tem um banco, não tem um governo, não tem um papai e uma mamãe cuidando do seu dinheiro. Você é o responsável. Se você fizer uma transferência com uma chave errada, você perdeu. Consegue recuperar? Talvez, depende, não se sabe, mas você perdeu o dinheiro. E isso é uma grande dificuldade que a gente ainda tem nas criptos, de conseguir essa popularização. Uma transferência cripto ela é bastante similar ao Pix. Você vai pegar a chave Pix e vai enviar para uma outra pessoa. A diferença é que você não tem um CPF atrelado, você não tem uma conta bancária atrelada. Em determinado momento, pode ser que a gente chegue nesses passos que você consiga, caso você faça errado, retornar. Mas ainda você não consegue. Então as criptos elas ainda são bastante risco. Se você deixar dentro da sua corretora, a sua exchange ela pode falir, ela pode travar os saques, ela pode ser hackeada. A FTX, que era a segunda maior corretora do mundo, o dono da corretora era um golpista. E aí a corretora foi fechada e todo mundo que tinha dinheiro lá perdeu. Agora já foi pago, mas foi pago do valor de momento. Então, para quem comprou o Bitcoin a 60 mil, recebeu o valor a 14, 16 mil reais, que foi quando o juiz tomou a decisão de pagar o valor que estava bloqueado. E aí você perde dinheiro, então você tem que cuidar do seu próprio dinheiro, você tem que ter carteira própria, você tem que proteger seu capital. Aqui no canal tem um vídeo falando como você fazer a proteção, como você guardar suas chaves. Caso você tenha dúvida, você queira aprender e o mundo da internet não é confiável, você pode assinar a Start Grana lá dentro. A gente consegue tirar suas dúvidas, consegue explicar para você, tem aula, tem conteúdo falando sobre isso, que você vai entender como fazer essa autocustódia. Não adianta você abrir uma corretora, enviar seu dinheiro para lá e achar que está protegido. Não está em nenhuma corretora. Tem que ter um cuidado muito grande quanto a isso. Cripto sem estudo é uma enganação disfarçada de esperança.
você vai ver uma porrada de influencer, principalmente quando tá em alta, dando carteira recomendada, dando cripto. Eu já falei aqui, dentro da Start Grana a gente tem uma área de alerta, e eu, conforme o tempo foi passando, eu acabei me especializando em golpe financeiro. Isso envolve também as criptos. Eu consigo pegar muito rápido quando alguma cripto é golpe, porque existe alguns, não é procedimentos, mas algumas técnicas, algumas variáveis que todo mundo que está aplicando o golpe, ele repete. É parecido, é um padrão que existe com todo mundo que está aplicando o golpe. É prometer rendimento, é dizer que aquilo é escasso, aproveita a oportunidade porque senão você vai perder, é ser incisivo, é ficar insistindo. Existe uma série desses padrões que eles vão fazer isso para influenciar você. E dentro da cripto, principalmente, pelo amor de Deus, não esqueça isso, presta atenção. Dentro das criptos é o lugar que mais existe malandro aplicando golpe. Se você vai iniciar nas criptos agora, não se esqueça disso. É o lugar que mais existe malandro aplicando golpe. Por quê? Porque tem muito dinheiro fácil. É muito fácil você enganar as pessoas. Ela não tem conhecimento sobre cripto, ela vê o fulano ganhando 1000% em um mês, fala, eu vou ficar rico, vou ficar milionário. O que eu preciso fazer? Aí o cara fala assim, você manda um Pix para minha empresa que está sendo homologada na CVM, daí você manda o Pix para ela lá e ó, nunca mais vai ver teu dinheiro. Aí o cara vai ficar falando, não, nós estamos investindo, estamos comprando Bitcoin. Porque teu rendimento está em tanto, aí fica mandando um gráfico para você toda semana. Perdeu, perdeu. Então toma muito cuidado quanto a isso. Estude os fundamentos, leia o white paper, acompanhe o mercado de verdade. Mas Rafa, cripto que eu estou pesquisando está no CoinMarketCap. Dane-se. Os golpes cripto estão dentro do CoinMarketCap. Hoje em dia, na internet, você consegue burlar, você consegue falsificar, você consegue fazer o que for. Mas tinha um site oficial. Qualquer pessoa consegue registrar um site, entenda isso. Mas estava dentro de uma blockchain, estava dentro de uma DeFi. Sim, o token estava lá dentro do DeFi. Mas como que deixaram fazer isso? Porque ninguém é mamãe e papai dentro do mercado cripto. É você sendo responsável pela sua vida. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. Espero que tenha ficado bastante claro isso. Se não ficou claro, entra na Start Grana que você vai entender muito bem como funciona isso. Cripto sim pode te aposentar antes do tempo, mas exige método. Não é todo mês que você vai ver lucro. Eu falei no início do vídeo sobre o ciclo do Bitcoin. Até o momento a gente está aí vivendo o terceiro ciclo, tem seguido o ciclo. Passou o ciclo 800 dias antes do halving, o mercado começa a cair. Após halving, o mercado começa a subir. Essas quedas são de 80% a 90%. As altas são, né, sem limites, vai até o céu, até a lua. Porém, você tem que entender esse comportamento do mercado. Não é o que você acredita, não é a crença que você tem, é o comportamento do mercado. Se ele repetiu algumas vezes, ele tende a repetir. Rafa, mas o próximo ciclo não vai acontecer. E se não acontecer? Se não acontecer, você montou uma carteira protegida, você não se expôs muito na cripto. Consegue entender a diferença de você ir de cabeça com 100% do seu patrimônio ou com uma parte? Mas eu vou perder dinheiro, eu vou deixar de ganhar. Eu tô cagando se você vai deixar de ganhar. É melhor você ficar protegido do que você entrar no risco da ruína e perder todo o seu patrimônio, que é o que vai acontecer, é o que acontece com a maioria das pessoas. Ele é um mercado traiçoeiro, bastante difícil, mas ao mesmo tempo é apaixonante, é magnífico. Só que você não pode ser um cabação dentro do mercado. Acho que era essa palavra que estava entalada aqui na garganta. Você não pode ser um cabaço dentro do mercado cripto. E é o que a maioria das pessoas são. Por quê? Porque o nosso comportamental não está ajustado. Por isso que você precisa assinar a Start Grana. Você tem que ter uma estratégia de comprar nas quedas e esquecer no topo. Eu coloquei asterisco porque isso é muito relativo, depende da cripto que você tá, depende da estratégia. Talvez você tá numa cripto somente querendo pegar o ciclo, e aí você vai vender, mas talvez você tenha uma visão um pouco mais de longo prazo para alguns ciclos a mais, e aí é bastante interessante você
seguir com elas, mesmo tendo essa volatilidade, porque se você ficar olhando as quedas, você vai se desesperar. E nem sempre é interessante você fazer isso. E o risco está em você e não na cripto. Essa aqui acho que é a maior mensagem que você pode ter. O risco ele sempre vai estar em você e não na cripto. As criptos têm risco, sim, mas você consegue calcular esse risco, você consegue calcular a exposição que você vai pôr ao seu risco. Isso serve para ações, para qualquer tipo de ativo que você está investindo. Se você for comprar um imóvel, você vai ter uma exposição ao risco, mas você consegue controlar. Exemplo aqui bem aleatório, se você tem 1 milhão e comprou um imóvel de 800 mil, você se expôs o teu patrimônio ao risco, porque você vai ter uma volatilidade, talvez você leve 2 anos para vender, e você está altamente exposto. Você pegou seu patrimônio e colocou num ativo de baixíssima liquidez. Você consegue ter uma exposição grande ao risco ou pequena ao risco em qualquer tipo de ativo. O problema é que as pessoas, a única coisa que elas olham é a volatilidade, não é dessa forma que funciona. O risco vai ser você entrar sem um plano, sem um método e principalmente com ganância. A cripto é muito fácil ela ativar a nossa ganância. Imagina que tem, mas Rafa, eu não sou ganancioso. Vai por mim, dentro de você, guardadinho lá em algum canto, não sei, em algum lugarzinho dentro do teu cérebro, vai ter a ganância guardada. Se você nunca teve, a primeira porrada cripto que tiver, a tua ganância vai fazer assim, ó. O tio Patinhas vai saltar os olhos e você vai querer mais e mais e mais e mais e mais. É um vício, quase como se fosse uma droga, porque é recompensador você olhar a tua carteira e falar, meu Deus, eu fui dormir ontem, acordei, tá com 30% a mais e no outro dia tá com 60% a mais. Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Com clareza de objetivos e disciplina, cripto pode ser um acelerador legítimo de patrimônio. Você consegue descascar o lucro, você consegue se expor de uma forma legal, de uma forma que não atinja o seu estômago, que você fique tranquilo. Às vezes um pouco mais do conservador que você é, às vezes um pouco menos do moderado, arrojado que você é, mas se você fizer da forma correta, entendendo essas verdades sobre o mercado cripto, ela pode ser um grande aliado no seu crescimento dentro dos investimentos, mas tem que ter ciência de todos esses problemas que existem dentro do mercado cripto, por mais que tenha problemas, assim como eu falei no começo do vídeo, o futuro será cripto, daqui para frente todas as pessoas serão impactadas e algumas delas vão lucrar com isso e outras vão somente ser utilizadores das criptos e não vão se beneficiar da parte financeira da cripto. Nós estamos aqui para nos beneficiarmos da parte financeira. Lembrando que a cripto, por mais que você não tenha uma projeção de longo prazo, porque a gente não sabe o que vai acontecer com elas, nós temos que ter uma visão um pouco maior do que o imediatismo, porque pode ser que esses projetos que a gente esteja comprando agora, que são conhecidos como shitcoins, são conhecidos como projetos ruins, sejam a nova era de ouro que nós vamos ter aí no mundo digital e você vai ter bastante benefícios comprando esses ativos agora a um preço muito barato. É isso, muito obrigado por estar aqui nesse vídeo. Valeu, até a próxima. Não esqueça de compartilhar com quem você ama e saiba que se você recebeu esse vídeo e assistiu até o final, não adianta nada você receber e não assistir o vídeo. Se você recebeu e chegou até o final aqui, saiba que a pessoa compartilhou com você, ela tem um carinho muito grande por você. Não deixe de conhecer a Startgrana também. Vai ser bastante interessante no seu processo de aprendizado de investimentos e para você conseguir montar uma carteira de investimentos que te traga lucro ao longo do tempo. É isso, muito obrigado, até a próxima.